Olá, olá, boa tarde para quem já almoçou, que nem eu, bom dia para quem não almoçou ainda, boa noite para quem vai assistir, né, depois essa live, para a gente conversar um pouquinho hoje sobre, né, os 3 principais eventos de venda que a gente teve agora recentemente, né, 2 eu tive a oportunidade de participar presencialmente, né, um foi 100% online, e a ideia hoje é bater um papo bem rápido naquela pegada que quem vem acompanhando aí as nossas lives conhece, para ser bem direto, para falar sobre o que está acontecendo no universo das vendas, né? Então, hoje especificamente estamos ao vivo, né, no Facebook, no YouTube, no Instagram e também, né, em alguns outros canais. Não conseguimos conciliar o Instagram, não estamos no Instagram, opa, é verdade, mas quem quiser assistir a gente, o YouTube, Facebook, LinkedIn, né, acho que no Twitch também, Twitter. Então, depois a gente tem vários canais, essa ferramenta que a gente está utilizando é excepcional e hoje, inclusive, vamos ter um pouquinho, né, de algum material de suporte visual aqui para contar para vocês como que foi essa primeira viagem internacional aí no pós, né, no pós liberação de algumas fronteiras. A gente teve, né, na Califórnia agora no mês de setembro e foi muito bacana participar do SASTRE, né, acompanhar o Dreamforce do Salesforce, e durante o mês de outubro a gente teve o Inbound, o evento do HubSpot. Então esses 3 eventos assim juntando trouxeram coisas muito bacanas e alguns insights assim que me fizeram refletir de como está mudando rápido aí o nosso ecossistema, né, comercial, o nosso ecossistema de vendas, e o como a gente tem que estar preparado para tudo isso que está acontecendo. Então, hoje, que nem eu comentei, a gente tem aqui, né, um material suporte, vou compartilhar aqui com vocês. Opa, olha aí que bacana. E a gente preparou aqui só para guiar um pouquinho a conversa. A ideia é a gente bater um papo super rapidinho, de 15 a 20 minutinhos, e depois, se alguém tiver pergunta, quiser conversar um pouquinho, vai colocando aqui no chat que eu respondo daqui a pouquinho, né? Então, como eu comentei, né, gente, e primeiramente, né, vamos nos apresentar novamente. Para quem não me conhece, eu sou o Almir, pai da Helena, da Alice, né, apaixonado aí pelo Snow, pela minha esposa, jogador de tênis frustrado aí que na pandemia quase não jogou. Adoro viajar, trabalhar com tecnologia, venho empreendendo há muitos anos e desde 2019 a gente está com a HubKN, que é uma startup de inteligência artificial para área de vendas. Então, participar desses eventos tem tudo a ver com o nosso dia a dia, teve tudo a ver com a nossa realidade. Para quem não sabe, o SASTRE é o principal evento anual das empresas de tecnologia, né, que funcionam em modelo de recorrência, né, em modelo SaaS, e é um evento muito focado principalmente nessa área, né, de como vender, de como escalar, de como fazer a sua empresa crescer, de como fazer a sua empresa, quem sabe, um dia virar um unicórnio. Nessa mesma época, né, uma semaninha antes, conciliou de estar rolando o Dreamforce, que é um evento gigantesco da Salesforce. Para quem, né, só para ter uma noção, de agosto a novembro é a temporada de grandes eventos em São Francisco. E o Dreamforce é hoje, né, o principal, ou se não o segundo principal evento que acontece em São Francisco todos os anos. E antes da pandemia, ele é um evento que leva 120 mil pessoas. Em 2019, ele levou 120 mil pessoas para a cidade de São Francisco. A cidade para, o evento ocorre em vários locais, ocorre na praça pública, tem shows, tem bandas. Esse ano, por causa da pandemia, ele foi fechado, né? Ele foi dentro lá do centro de exposição de São Francisco, mas mesmo assim, né, foram os 2 principais eventos pós-pandemia, tanto do Dreamforce, que foi um pouquinho menor que o SASTRE, que foi um evento, né, que estava esperando 5 mil pessoas, um evento que a gente chegou, teve que fazer PCR para entrar, né, mas lá dentro foi uma experiência muito interessante. Estar de volta num grande evento, com feira, com palestra,
E então foi muito legal acompanhar esses 2 eventos em loco. E agora, durante o mês de outubro, que nem eu comentei, teve o inbound, né, o inbound do HubSpot, é um evento excepcional que acontece normalmente em Boston, e no último ano acho que tinha 20.000 pessoas no evento. A gente já está programado aí, tudo dando certo, quem sabe ano que vem a gente vai estar lá acompanhando também presencialmente o Inbound 2022 na cidade de Boston, né? Então são 3 eventos aí que trazem muito disso, né? O que está acontecendo na área de vendas, o que está acontecendo na área de atendimento, o que está acontecendo no marketing. A Salesforce está se posicionando como uma plataforma de tecnologia também, de nuvem, então teve muita coisa na área de suporte tecnológico. Então a ideia desse nosso bate-papo hoje é a gente falar um pouquinho disso tudo que está mandando, disso tudo que está acontecendo. E uma das coisas que eu fiquei bem impressionado, assim, opa, perdão, gente, foi essa estatística, né? Que 67% das vendas já estão acontecendo sem nenhum vendedor influenciando o processo. E isso não somente vendas, né, de varejo, as vendas, inclusive B2B, né, as vendas de empresas, estão dentro dessa nova realidade, né? Acho que a pandemia acelerou esse processo, né, de muita coisa acontecer de forma através, né, quase automática. E eu fiquei muito curioso, né, e parei para pensar, né? Então, deixa eu pegar um exemplo aqui, acho que muito bacana. 2019 eu tive também no SASTRE, foi um evento aí antes da pandemia. E o que a gente viu de legal, né? Eu era o maníaco da Amazon, né? Eu brinco, né? Fiz muita compra online, né? Muita compra que eu ia buscar no locker da Amazon, né? E eu fiquei pensando, nossa, cara, foi uma das poucas vezes que eu vim nos Estados Unidos e não entrei numa loja física. E essa viagem também eu fiquei refletindo sobre isso, né? Porque eu comecei a olhar muito das ferramentas tecnológicas que a gente está usando aqui, né, na HubKN, e boa parte delas, né, a gente não teve, né, nenhum processo de venda efetivo, né? A gente descobriu sobre a ferramenta, começou a usar, testou, gostou, passou lá o cartão de crédito. Então isso realmente, né, é uma forma interessante da gente olhar o que está acontecendo e as mudanças que estão, né, nos levando para uma nova forma de pensar. Como que eu vou vender se as pessoas já vêm preparadas, né? Ou muitas vezes já vêm prontas para o processo, já vêm educadas sobre o produto, educadas sobre o problema. Qual é o papel de vendas nesse novo cenário, né? Qual é o papel de vendas, né, nessa nova forma da gente entender o que está acontecendo e como que a gente começa a estruturar nossas empresas para realmente criar estruturas aonde o processo de venda seja, eles falam, né, frictionless, né, não seja um processo que gere atrito e seja um processo que permita, né, muitas vezes a pessoa conhecer a sua tecnologia, o seu produto, a sua solução e já vir decidido se vai realmente, né, comprar, assinar, testar. Então, uma das coisas muito bacanas que a gente viu muito durante o evento é essa visão de que, puxa vida, né, o self-service, né, essa opção de você fazer o produto vender por ele mesmo é uma opção de que ele está cada vez mais, né, coerente com o momento atual de, puxa, vamos vender sem necessariamente ter o papel de um vendedor. Então esse é um desafio muito grande, né, um desafio muito interessante que a gente precisa estar acompanhando. E outra estatística que me deixou muito impressionado é de que 80% das vendas entre empresas, que normalmente são vendas mais complexas, vendas mais desafiadoras, elas tendem a acontecer agora totalmente online e existe, inclusive, né, estudos demonstrando que os compradores de produtos de alto valor agregado estão dispostos a fazer uma compra sem interferência, sem falar com o vendedor. Então, essas são estatísticas do Gartner, onde, né, o pessoal está comentando lá que 32% dos compradores estão muito tranquilos e têm segurança de fazer uma compra de até $500 mil para, né, efetivamente adquirir um produto, um serviço, uma tecnologia, sem interagir com o vendedor.
e 15% deles, né, estão muito tranquilos de fazer compras de até $1 milhão sem ter nenhuma interferência humana no processo. Então, olha só, gente, a gente, né, que às vezes tinha uma visão de que, puxa, é necessário um vendedor para compras maiores, para tickets maiores, a gente começa a ver que o pessoal está começando a se sentir confortável de fazer aquisições, muitas vezes 100% online, muitas vezes, inclusive, pelo cartão de crédito, que é outra coisa que eu achei muito interessante, que foi apresentado durante o evento, nesses valores altíssimos, e não só compras, né, de $5 por mês, $50, né? Então, isso realmente a gente começa a imaginar, puxa, como ser eficaz nesse novo cenário, né? E uma das coisas que eu vi muito, né, acho que principalmente nos eventos da Salesforce e no evento, né, do HubSpot, é realmente essa visão de RevOps, né? Nessa visão de você cada vez mais integrar, né, essa operação de vendas com a operação de marketing, com a operação de CS, para que essa operação comercial ela comece a ser uma operação, né, não somente de atração de novas oportunidades, né, mas de maximização de receita dos clientes atuais, né, de venda cruzada, de upsell, de cross-sell, e como, né, dar esse apoio de atração, de conversão e de retenção para que o cliente, né, ele seja sempre muito bem entendido e a receita, né, a plataforma de receita da empresa esteja 100% alinhado. Então, quem é esse profissional de RevOps, né? Que eu acho que é um conceito que a gente já vem ouvindo ele, né, há alguns anos, mas que começa a ganhar uma maturidade muito grande lá fora. Esse profissional de RevOps é um profissional que olha tudo isso, né, que olha essas áreas, que integra essas áreas e começa a entender o como que a chegada de uma oportunidade, né, até a conversão dessa oportunidade, a manutenção do cliente, a retenção, a fidelização do cliente, como que eu alinho esse processo todo para que esse processo, né, seja um processo cada vez mais fluido e, de preferência, cada vez mais automatizado. Então, o profissional de RevOps, ele tem, né, sob o seu chapéu, alinhar todas essas áreas, dar visibilidade às informações que essas áreas geram, né, buscar inteligência, né, buscar agregar formas que permitam o trabalho conjunto de todos esses players, e comece a analisar, né? Puxa, como que eu consigo ser mais, né, eficiente, né? Como que a minha equipe produz mais? Qual é a capacidade da minha equipe? Acho que uma das palavras que eu ouvi muito, assim, que o americano, né, via de regra, é muito bom é nisso, né? Puxa, como que eu sou, né, produtivo, né? Como que a minha equipe tende a ser mais produtiva? Qual a capacidade da minha equipe, né? Essa capacidade está alinhada com as minhas metas? Ou como que eu consigo chegar em melhores oportunidades de negócio? E principalmente, né, é o profissional que garante o crescimento, né? Então, quando a gente fala um profissional de RevOps, né, um profissional de growth, é esse cara que está olhando tudo isso, buscando essas informações, conectando isso para aumentar a produtividade, para gerar mais vendas e, obviamente, fazer a empresa crescer. Só que um dos grandes desafios, né, para a área de inteligência ainda, né, para essa área de Revenue Ops, é olhar duas principais vertentes. Eu acho que uma é a vertente da tecnologia, e no Inbound teve um caso muito legal, né, de uma empresa que tinha um CRM, um sistema de envio de marketing, um sistema de captura de lead, né, um sistema de atendimento, e quando a empresa olhava, por mais que todos esses sistemas fossem sistemas, né, extremamente modernos, sistemas aí de nível global, consolidar essa informação era muito difícil. E foi feito um trabalho para buscar ferramentas, né, um pouquinho mais estruturadas que lhe permitisse a empresa talvez trabalhar com uma coisa só. Obviamente, como evento do HubSpot, né, a ferramenta escolhida, né, vocês com certeza já sabem, mas a gente é super fã aqui e a gente entende que muitas vezes sim, né, muitas vezes você precisa abrir mão, talvez, da melhor ferramenta de atendimento para que você tenha, né, a melhor ferramenta global. Então, nesse caso específico, né, a empresa
mostrou que ao trocar todas as ferramentas, né, pelo HubSpot, pelo módulo de marketing, pelo módulo de vendas e pelo módulo de atendimento do HubSpot, eles conseguiram consolidar o tech stack deles e ao pouco e ao tempo que foi sendo profissionalizado, foram melhorados os processos. Antes eram 2 pessoas vendendo, eles implementaram receita previsível. Então, uma empresa que vendia por ano, né, quase 50 milhões de dólares, somente no quarto seguinte, né, dobrou a sua receita. Então, é muito importante olhar isso, né? A pessoa de RevOps é a pessoa que começa a entender bem isso, né? As ferramentas que eu tenho são as ferramentas adequadas? Como que eu consigo trazer né, uma consolidação dessas ferramentas e como que eu consigo, por exemplo, ir no mercado buscar, né, ferramentas que agreguem, talvez, né, a um ou outro ponto que ainda não são bons nessa ferramenta. E acho que um dos grandes desafios que a gente vive praticamente todos os dias aqui na HubKN também é aonde estão os dados, né? O quanto você confia nos dados e principalmente qual o domínio de interpretação de dados que a empresa tem. Então, esse desafio, né, tecnologias e dados, né, permite à empresa fazer coisas muito bacanas, coisas muito legais, quando você está dominando e confiando nos seus dados e quando você tem, né, tecnologias que te permitem avançar até mesmo para uma das grandes, né, visões de que boa parte dos processos comerciais, mais cedo ou mais tarde, serão feitos de forma automatizada, de forma, né, robotizada e, né, quem sabe até utilizando algum tipo de inteligência artificial. Então a gente olha todo esse potencial que a gente tem, né, de organizar informação para que a informação flua muitas vezes bem, muitas vezes, né, de forma automatizada, utilizando tecnologias como, por exemplo, o Jordan, que a gente tem aqui na HubKN, que ajuda um pouquinho nesse processo. Mas antes disso tudo, né, eu tenho dados, eu tenho ferramentas, eu tenho tecnologia, mas quais são as perguntas que eu preciso responder na área comercial? Isso também é algo muito interessante, porque eu gostei muito de uma apresentação que falava sobre a seguinte visão. Não responda 10 perguntas, responda 3, responda 4 perguntas, né? Olhe dentro da tua operação quais são realmente as coisas que geram o resultado que você espera. Muitas vezes a gente quer gerar muito relatório, né? A gente quer gerar muita informação, mas a gente precisa responder poucas perguntas que realmente fazem o impacto. E como eu até tinha citado, né, anteriormente, o pessoal gosta muito disso, né? Poxa, qual que é a minha produtividade, né? Então eu trouxe 4 perguntas aqui que eu gostei muito, assim, que são coisas que eu vi se repetir várias vezes, né? Que é olhar isso, né? Eles têm lá o PPR, né? Produtividade per rep, né? Productivity per rep. Então, qual que é a produtividade do meu vendedor, né? Qual é a produtividade do meu SDR? Como que eu monitoro isso? Para que eu realmente olhe e entenda se a gente está no máximo da produtividade, onde é que a gente pode aprimorar, aonde a gente pode chegar com a nossa equipe atual. O pessoal foca muito numa coisa que eu acho importantíssimo, né? Qual que é a velocidade das coisas no meu funil, né? Como que o meu funil ele está fluindo bem e como que o meu funil ele está realmente tendo agilidade para que aquela oportunidade lá, muitas vezes gerada pelo marketing, né, vire um negócio no tempo mais rápido possível, né, vire um cliente. Qual que é a capacidade do meu time? Como que essa produtividade e essa agilidade se reflete numa capacidade efetiva de vendas para que a gente possa alcançar o nosso resultado, né? Puxa, eu preciso crescer 30% nesse ano, eu tenho equipe para crescer 30% nesse ano, né? Eu tenho produtividade para crescer 30%. Eu estou trazendo gente nova, como que essas pessoas estão rampando? Então, você olhar 1, 2, 3, né, talvez 4 indicadores que reflitam efetivamente a tua operação comercial. E uma das coisas que eu comecei a olhar com mais carinho dessa vez, e já tinha visto nas vezes anteriores, mas eu comecei a entender o porquê o pessoal dá muita importância para a tua taxa de retenção, né? Então,
Na área de tecnologia, a gente tem o NRR, que é o Net Revenue Recurring, né, que é, puxa, né, quantos por cento você efetivamente consegue, sabe, manter o cliente na tua base. Então, normalmente um NRR bom é acima de 100%. E hoje as empresas mais tops do mercado, né, são empresas que poderosíssimas têm 140% de NRR, tem empresas com 150% de NRR. Por quê? Porque além de manter os clientes, elas conseguem gerar mais receitas naquelas carteiras atuais de cliente, tá? Então, olhar esses indicadores, né, identificar dentro da tua empresa, dentro da tua realidade, quais são os principais indicadores para que a gente efetivamente faça, né, a matemática que te permita entender o que é adequado à sua empresa e como a sua empresa vai, né, apresentar os resultados que ela está querendo. E o grande desafio, gente, nisso tudo, para o profissional de RevOps, é alinhar esse povo todo, inclusive indo além, né, dessas 3 áreas que o HubSpot pontuou, e a Salesforce começou a apresentar um movimento que eu achei muito legal de, puxa, mas e finanças? Né? Então, eu vi uma apresentação muito bacana no Dreamforce que a pessoa falava sobre isso. Legal, gente, vendas impactam o resultado, né? E como que o CFO está alinhado com o chefe de vendas, né? Como que ele está participando desse processo, como que a área financeira deixa de ser uma área operacional para ser uma área estratégica. Então é muito bacana você olhar isso e começar a pensar, puxa, né? Inclusive em algumas das áreas de RevOps modernas, toda a parte de faturamento do cliente acaba vindo para dentro dessa operação, porque acelera, obviamente, o fechamento até o faturamento do cliente, né? E trabalha toda a questão de renovação, toda a questão de, puxa, a gente está 2 meses da renovação anual, né? Já não é hora do nosso time de CS começar a trabalhar nisso. Então, é muito bacana olhar que você vai de vendas, marketing, atendimento, né, invertendo, né, você vem de marketing, vendas, né, CS e finanças, talvez dentro do mesmo chapéu, para que você olhe, ou pelo menos a área financeira tenha aquela previsibilidade de receita e o como que aquilo vai impactar positivamente a operação. E a gente tem, obviamente, quando a gente fala em tecnologia, outro player interessante, né, que também precisa muitas vezes participar do processo, que é a área de TI, é a área que pode estar aí ajudando, né, a empresa a realmente escolher as melhores ferramentas ou avaliar as questões de segurança, né, e de compliance de ferramentas de TI. Então, colocar esse povo para trabalhar junto em prol da receita, eu entendo que é realmente algo que está começando a ganhar uma maturidade, né, uma maturidade principalmente lá fora, e com certeza a gente vai ver aqui no Brasil um pouquinho disso para que efetivamente a gente, né, saia do outro lado. E hoje eu entendo que SalesOps já é uma realidade, né, Salesforce Effectiveness, excelência comercial, mas a gente com certeza vai caminhar no Brasil aí nos próximos 2 anos, trazer um pouquinho disso tudo, dessa visão integrada de Revenue Ops e utilizar tudo isso também de formas diferentes de vender, né? Então a gente tem aqui, por exemplo, Product Led Growth, né, que é a metodologia utilizada hoje pela grande maioria das startups mundo afora, né, que é como que o produto se vende sozinho. Então, pegar um exemplo que eu sempre gosto, né? A gente não liga para um vendedor para assinar Netflix, né? A gente não liga para um vendedor para falar sobre aí, né, Globoplay, sobre o Spotify. A gente não liga para um vendedor, né, no caso de uma empresa que nem a gente aqui, que está usando Gira, que está usando Notion, que está usando Miro. Então, é muito importante as empresas entenderem como que o produto se vende sozinho e o PLG como estratégia, né, comercial, como estratégia de venda, como estratégia de crescimento, ele é muito bacana. A gente vê também, acho que um fortalecimento muito grande, né, do account-based marketing, que é
uma visão de, puxa, vamos fazer, né, uma abordagem diferenciada para um segmento, né, ou até mesmo para um cliente, para que a gente saia da comunicação de massa. Então, pegar um exemplo nosso aqui que a gente já trabalhou, puxa, eu quero trabalhar com indústria farmacêutica, né, com a área da saúde. Puxa, vamos fazer uma forma de falar especificamente com esse público, ao invés, né, de colocar todo mundo, né, no mesmo balaio do marketing. E acho que uma das coisas mais interessantes e mais desafiadoras nesse cenário todo é o como que a gente consegue fazer muito disso com um certo nível de personalização, né? Então o pessoal fala muito disso, né? Ok, trabalho de vendas é sim, né, muito importante, mas cada vez mais as pessoas querem um vendedor, né, que entenda que está ali, né, falando com uma pessoa, que não mande um e-mail, né, com cara de e-mail marketing para todo mundo. Então a gente vê que muito disso é desafiador, né? Como que eu falo com bastante gente, mas também dou, né, um toque especial e um toque individual. Então, gente, são mudanças que vieram para ficar, né? São mudanças que requerem uma adaptação das empresas. Boa parte das palestras que eu vi, né? O pessoal não acredita que a gente vai deixar o Inside Sales de lado, como migrou tudo para o Inside Sales, né? Eu não vi ninguém falando que o que migrou vai desmigrar, né? Existe sim, obviamente, né, field sales que vão voltar para a rua, mas talvez aqueles para falarem, né, com aquelas contas acima de $1 milhão, que nem a gente viu ali, né? Então, tem muita coisa que aconteceu, né? Tem muita dificuldade ainda de se adaptar à tecnologia. Então, por mais que a gente esteja aí, né, 1 ano e meio, né, foi levantado muito sobre isso, que as pessoas ainda não dominam esse stack tecnológico de Zoom, de apresentação, né, de proposta online, de demo. E isso é algo que as empresas ainda precisam continuar investindo. E essa dicotomia, né? O como que eu tenho processos autônomos, mas ao mesmo tempo eu consigo, né, dar um toque especial, dar um toque diferenciado na atividade comercial para que, né, aquela pessoa que está ali se sinta, né, uma pessoa que está sendo atendida e está tendo um carinho especial. Gente, esse foi um pouquinho, né, desse 1 mês nos Estados Unidos. Foi, acho que uma viagem muito legal. Vamos falar um pouquinho agora, mas quem quiser aí seguir a gente também, né, a gente está sempre gerando conteúdos, mas deixa eu voltar aqui para a gente bater um papo e entender, né? Tem uma pergunta aqui bem legal também, né? Vamos dar uma olhada aqui. Deixa eu voltar. Parará, piriri, 10-0 para a ferramenta. Aqui, voltei para cá. E o meu povo de marketing me olhando que eu estou apanhando da ferramenta aqui. Tá bom, obrigado, né? Vamos lá, né? Estão rindo de mim aqui. Né? Pelo que você viu no SaaS, né, o mercado internacional já está com uma cultura de dados mais consolidada, né? Então, gente, eu acho que o dados é como eu diria, o calcanhar de Aquiles, né? De qualquer empresa. A gente sabe, né, até por relações, né, pessoais que a gente tem, que os grandes players de dados têm enfrentado muita dificuldade. O que é legal é você olhar que tem muitas ferramentas que estão se propondo a conciliar os dados, né? Então, isso é interessante. Então, a gente tem grandes players aí, né? Eu acho que o Snowflakes, que é um grande, né, um grande exemplo dessa área. A gente tem Databricks, a gente tem, né, algumas ferramentas que estão nascendo para isso. Aonde está a informação, eu vou trazer aqui para dentro e vou organizar para que você consuma essa informação de algum jeito. Então, existe, eu diria assim, uma maturidade, né? Mas, ao mesmo tempo, existe a outra ponta, que é o desafio. Tá bom, o que eu faço com isso, né? Quais são as perguntas que eu tenho que responder? E eu acho que é aí que, né, quem gosta dessa área de dados, né, quem gosta de trabalhar com inteligência, né, tem um campo muito bacana de jogo, né? Porque você cada vez mais tem dados, né, mas ainda
você precisa trabalhar o dado para gerar, né, as respostas que o negócio pergunta, né, que o gestor necessita, que o vendedor necessita, porque a informação, né, ali, muitas vezes ela é apenas retratada. A gente até acho que divulgou nas nossas redes sociais, né, uma iniciativa do Tableau para formar profissionais de dados, mas ainda para formar profissionais de dados que vão, né, apenas enxergar o dado, né? A gente precisa ir além disso, né? A gente precisa gerar realmente, né, coisas mais preditivas, né, coisas mais prescritivas, para que a empresa e o negócio, né, tenha aí um crescimento realmente baseado nessa informação de dados, né? Então, existe uma maturidade de ferramenta, né, mas eu diria que a gente ainda tem, né, um trabalho legal de análise e de interpretação a ser feito, né, nos próximos anos e cada vez mais, inclusive, de automação, né, que quando o dado estiver bem organizado, a inteligência artificial vai conseguir vir por cima disso tudo e fazer um trabalho muito bacana e muito diferenciado em cima disso, né. Mais alguma pergunta aí, gente? Vamos dar uma olhadinha. Temos aqui mais alguns minutinhos, né? Acho que outra coisa bacana aqui que eu lembrei, né, que não passou pela apresentação, é realmente a maturidade das ferramentas, né? Eu acho que a gente aqui, né, sempre deixa muito claro que a gente é muito fã de HubSpot, né, pela integração que ele tem, mas acho que o Salesforce vem amadurecendo bastante as compras que eles fizeram, né? Salesforce, para quem conhece, ele é meio, né, Frankensteinzão, né? Ele foi comprando muitas empresas e essas empresas muitas vezes não fluíram bem, mas acho que uma das coisas muito legais que eu vi é o esforço que eles estão tendo de integrar, né? Então, por exemplo, uma das coisas que a gente já faz aqui, né? Inclusive fazemos antes que o Salesforce, hein? A gente, né? Você consegue conversar, né? Com nossa inteligência artificial usando o Slack, usando, né? O Teams. E o Salesforce lançou isso como uma super novidade. Então, você consegue fazer muita coisa agora dentro do Slack, né? Então, o Slack virou, como é que eles colocaram lá? Eles utilizaram um tema legal lá. O Slack virou um sistema, é o sistema gerencial do trabalho remoto, né? Então, a ideia deles é usar o Slack como uma plataforma de trabalho remoto, a plataforma que junta as pessoas e, através dali, você consiga se integrar com as ferramentas da Salesforce, né? Então, você pega, eu acho que esse movimento de juntar bem as ferramentas, tem até a ver com a pergunta anterior, para que efetivamente a gente consiga, né, boas ferramentas que façam praticamente a jornada inteira, né? Então, HubSpot, acho que é um grande exemplo disso, né? HubSpot lançou coisas que tem cara de Salesforce durante o evento, né? Para quem sabe, a Salesforce ela é muito moldável, ela se permite se adaptar muito a determinadas operações. E uma das grandes novidades do HubSpot foi realmente, né, lançar essa capacidade agora de você poder, né, se moldar a muitas coisas, né? E eles lançaram lá, se não me falha a memória, acho que é o Ops Rubs, o Operation Rubs dele também, né? Que é um hub para que você tenha a tecnologia cada vez mais fácil e integrada, né? Então foi muito legal também olhar isso, né? As ferramentas estão caminhando para serem ferramentas cada vez mais abrangentes e cada vez mais bem conectadas e bem maduras, né? Então, isso foi uma das coisas bem legais que eu vi durante o evento, né? Acho que uma outra curiosidade, assim, isso aí mais pessoal, né? Foi diferente você estar num evento ao vivo e a cores, né? Com 2.000 pessoas, né? E 2.000 pessoas sem máscaras, né? Todo mundo fez PCR, todo mundo se sente tranquilo, né? Então foi algo assim super curioso, assim. Eu tive com o Helmut, né? Meu amigão lá da La Comics, e a gente ficou meio assim, tipo, gente de Deus, né? Tá todo mundo aqui, todo mundo sem máscara, né? Então foi muito bacana ver também um pouquinho, né, da vida voltando ao que era antes. E isso foi uma experiência
interessante. A gente está muito animado para ano que vem, né? Quem sabe tá nesses eventos de volta e ver esses eventos no máximo potencial que a gente sabe que eles têm, né? Mais uma perguntinha por aí, gente? Que nós temos mais 2, 3 minutinhos aqui. Acho que outro ponto muito interessante assim que os eventos, né, apresentaram foi realmente esse potencial de inteligência comercial, né? Então eu acho que é bacana a gente que trabalha nessa área olhar um pouquinho disso que está acontecendo, né? Então a gente fica feliz de ver a maturidade do Einstein, né, da Salesforce, que é uma ferramenta que vem, né, que vem crescendo bastante. Então, quando a gente vê ali aquele indicador, né, de que 40% dos processos, né, mais cedo ou mais tarde, vão ser automatizados, né, vão ser trabalhados com inteligência artificial, é uma das nossas visões na empresa, desde que a gente fundou a empresa, e é muito bacana a gente olhar que realmente, né, os grandes players também estão olhando para isso, também estão se preocupando com isso, e isso, né, eu acho que é um benefício para todos os usuários, para todas as pessoas que precisam da ferramenta, para que a ferramenta, né, ela te traga os resultados que você espera, né? Porque nada mais chato do que você ficar, né, utilizando uma ferramenta que você paga a licença em dólar para fazer planilha em Excel, né? Então, acho que é um dos grandes, né, um dos grandes avanços que a gente vai ver nos próximos anos, realmente é esse uso massivo da tecnologia nos processos comerciais, né, que não eram a primeira visão de muitas empresas na área de inovação, mas é uma das principais fontes de receita. Então, quando a gente fala em integrar todo mundo, né, você precisa escolher aí boas ferramentas e ferramentas que te tragam esse, né, essa integração, essa visibilidade, essa agilidade e te respondam as perguntas que você precisa responder. Gente, chegamos aqui, né, no nosso pós-almoço. Acho que a ideia era contar um pouquinho de como foi os eventos para vocês, né? Estou aberto para bater um papo com quem quiser saber mais, né? Minha agenda, a gente sempre abre uns minutinhos aí para quem quiser conversar sobre vendas, conversar sobre inovação na área comercial, sobre tecnologia para a área de vendas, como que a gente da Hub KN, né, usa inteligência artificial junto com essas ferramentas, né, junto com o HubSpot, junto aí com, né, o Pipedrive, com o Salesforce e esses players do mercado para dar essa agilidade, dar essa visibilidade e trabalhar junto com a tua operação, né, comercial para que os resultados sejam cada vez mais previsíveis e cada vez mais escaláveis. Então foi um prazer estar aqui com vocês, né, compartilhando um pouquinho de como foi a viagem. Estou à disposição de todos, né, e a gente se vê aí uma vez por semana. Quem não acompanha a gente tem tido um bate-papo sobre vendas nas principais ferramentas, né? A gente antecipou para hoje, normalmente é na quinta-feira às 15 horas, então quem quiser estar com a gente, né, segue a gente nas redes sociais, me manda um oi aí que eu coloco você no nosso mailing aqui. Estamos juntos aí em prol, né, de uma atividade de vendas, de uma atividade de inteligência comercial cada vez mais produtiva e cada vez mais dinâmica.